Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui contar pra vocês o meu relato de parto. Gente, vocês vão ficar de boca aberta quando eu contar pra vocês. Gente, foi sofrido, foi muito sofrido. Tem gente que fala pra mim não contar pra ninguém, pra não aterrorizar as pessoas. Mas gente, eu tenho que contar, e eu vou contar a realidade. Bom, dia... Meu Deus, que dia que foi? Deixa eu ver, eu ganhei bebê 22. Não lembro que dia que foi. Pronto, agora eu coloquei o fone pra ficar mais alto áudio pra vocês. Bom, gente, dia 19 de outubro, numa quarta-feira, à tarde, eu estava em casa com meu namorado, meu marido, né? Só que eu morava na casa da minha mãe naquela época. Aí a gente estava em casa à tarde e eu comecei a sentir umas dores, sabe? Assim, umas cólicas no pé da barriga. Aí eu falei pra ele: Igor, eu tô sentindo umas dores, né? Aí ele falou assim: não é nada, vai passar, né? Porque eu tinha muita contração de treinamento, mas era diferente da contração de treinamento, as dores que eu tava sentindo. Aí eu falei: Igor, eu tô com muita dor, não tô aguentando de dor. E eu comecei a controlar quanto tempo vinha as dores. Isso era umas 4 horas da tarde. Quando foi 5 e pouco, a minha mãe chegou. Falei: mãe, eu tô sentindo muita dor. E eu tava de 36 semanas só. Minha mãe falou assim: vai passar. Isso aí não é que você tá sentindo, é contração não. Porque se fosse contração, você não ia estar desse jeito. Você ia estar chorando de dor. Gente, passou um tempo, passou 1 hora mais ou menos, eu já tava chorando de dor. Aí eu falei: mãe, tá doendo muito. Nisso, o Igor já tinha dormido no sofá da minha casa. E a minha mãe falou assim: eu vou tirar um cochilo. Isso era umas 9 e pouco da noite. Eu vou tirar um cochilo e se você continuar sentindo dor, você me avisa, porque eu te levo pro hospital. Aí tá, aí todo mundo dormiu, gente. Dormiu a minha irmã, dormiu o Igor, dormiu a minha mãe e eu fiquei lá passeando pela casa igual uma besta, sentindo dor. Aí fui lá, tomei um banho, arrumei a minha bolsa com meus documentos do pré-natal. O que eu fiz? Chamei a minha mãe. Falei: mãe, vamos pro hospital porque eu tô sentindo muita dor. E as dores só estavam aumentando, gente. E eu tava contando, a dor já tava vindo de 5 em 5 minutos. Aí minha mãe pegou, levantou, arrumou as coisas dela e fomos pro hospital. Aí ela falou: vamos pro hospital. Aí fui no sofá chamar o Igor. Falei: Igor, eu vou pro hospital, você vai junto? Igor morrendo de sono. Igor é aquele tipo que dorme. E se você falar com ele, ele não entende o que você fala. Até ele acordar, ele tá moscando ainda, sabe? Falei: Igor, vou pro hospital, você vai? Não, vou ficar aqui dormindo. Eu falei: tá bom, então você vai ficar aí cuidando da Fabi, né, que é minha irmã. Aí fui lá, minha mãe falou: chama ele pra ir junto. Falei: Igor, se você não vai pro hospital, você pelo menos vai pra tua casa, dormir lá, né? Que a Fabi ia ficar com a minha avó. Aí o Igor olha pra minha cara e fala: onde você vai? Eu falei: vou pro hospital, eu tô com dor. Aí ele: nossa, me espera, eu vou junto. Aí ele levantou e se arrumou e nós fomos pro hospital. Chegamos no hospital por volta de 10 horas da noite, por aí. Umas 10 e pouquinho. Chegando lá, tinha só um ginecologista. E tinha uma menina em trabalho de parto ganhando bebê. Então demorou pra mim ser atendida, porque já era tarde. Aí, beleza. Aí fui atendida, fizeram o exame de toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Esse meu 1 centímetro de dilatação, já fazia tempo que eu tava com ele, porque eu tinha feito o pré-natal umas 2 semanas antes e eu já tava com esse 1 centímetro de dilatação. Aí beleza, fui fazer o cardiotoco, acho que é isso que chama, gente, aquele exame que coloca os negócios na barriga e fica ouvindo o coração do bebê, né, que fica medindo os batimentos. Aí fui fazer esse exame, eu não me lembro se era 20 minutos que eu tinha que ficar naquele exame, mas aí eu fiquei. Aí fiz aquele exame 3 vezes, gente, 3 vezes. E o coração do bebê tava acelerado. E só o Igor subiu comigo lá pra maternidade, minha mãe ficou esperando na recepção. Aí o coração do bebê tava acelerado, o médico falou que ia me internar. Só que o Igor tava numa salinha me esperando e eu tava lá dentro sendo atendida. E não tinha como eu falar com ele, porque como eu era de maior, ele não podia entrar junto comigo. Aí eu engravidei com 17 anos, gente. E quando eu fiz 18 eu ganhei a Manu. Eu fiz 18 de setembro e a Manu nasceu 22 de outubro. E nisso, isso era dia 19 ainda, na quarta-feira. Aí o médico falou assim: vamos internar. Aí eu falei: meu Deus. Aí me levaram pra uma salinha lá
pegaram uma roupa pra mim ficar lá. E eu fiquei mó tempão lá, sem ninguém. Uma mulher em trabalho de parto do meu lado e não entrava enfermeira nenhuma. E eu fiquei em desespero, que eu queria contar pra alguém que eu tava internada, mas eu tava sem meu celular. Aí a enfermeira entrou na sala e eu falei, moça, você pode avisar o meu namorado que eu tô aqui? Ele pode entrar pra ficar aqui comigo? Ela falou assim que ele podia, tal, que ela ia chamar ele. Aí ele entrou e nós mandamos uma foto pra mim. Falei, mãe, acho que eu vou ser internada. E mandei uma foto pra mim com a roupinha que eu tava. Ela falou assim, sua besta, você já tá internada. Eu já tava com a roupinha do hospital. Aí, beleza. Aí o Igor foi embora, era 3 horas da manhã. E a minha mãe ficou lá comigo até 9 horas da manhã do outro dia. Aí da minha mãe trocou pra minha sogra. Minha sogra ficou lá comigo no outro dia, inteiro, na quinta-feira. Só que na quinta-feira de manhã, a minha mãe foi... Minha mãe, antes de trabalhar, falou assim pra mim, Jennifer, vai tomar um banho, que aí você já fica o dia inteiro mais livre, né? Que a sua sogra vai ficar com você e você não precisa tomar banho mais o resto do dia, que você não sabe o que você vai fazer. A hora que eu fui tirar minha roupa pra tomar banho, aí eu fui tomar banho. A hora que eu tirei a minha calcinha, tinha um negócio de sangue. Aí tinha saído um pouco de sangue. Eu falei, mãe, eu tô sangrando. O que você quer, Igor? De novo? Falei, mãe, tá saindo sangue. Aí minha mãe falou assim, toda feliz, o seu tampão saiu. E eu, maior esperança que eu ia pra casa, né? Porque ele tinha me colocado no soro, o coração do bebê já tava ok. A maior esperança que eu ia voltar pra minha casa na sexta-feira. Não, na quinta-feira de tarde. Mó feliz, né? Saiu o seu tampão, você vai entrar em trabalho de parto. Você vai entrar em trabalho de parto. Aí tá. Aí minha mãe falou, agora você vai entrar em trabalho de parto, cala a boca. Aí minha mãe foi trabalhar e minha sogra ficou lá no hospital comigo. Aí nisso a médica entrou, fez o toque, a gente tava com 1 centímetro de dilatação ainda, o coração do bebê tava ok. Ela falou assim, você vai fazer, eu falei, meu tampão saiu. Ela falou assim, é normal, você pode entrar em trabalho de parto quanto você não pode entrar. Aí ela falou assim, hoje à tarde, 3 horas da tarde, você vai pra um ultrassom, pra ver se tiver tudo ok, o líquido da sua barriga, você vai embora e vai voltar só quando você tiver dor de novo. Nisso eles tinham me dado um remédio e a dor tinha passado, as minhas contrações, não tava sentindo mais nada. Beleza. Tô lá no quarto, aí me chamam pra fazer o ultrassom. Fui lá fazer o ultrassom, gente. Não tinha nada de líquido na minha barriga. Nada, 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 nada. Tanto que eles estouraram a minha bolsa no dia que eu entrei em trabalho de parto, não saiu nada de líquido. Aí beleza. Aí a médica entrou na sala, falou que eu ia continuar internada porque não tinha líquido na barriga e que ela ia induzir meu parto. Vou ter que falar rapidinho agora porque tá acabando meu tempo já. Já tá acabando minha memória. Aí ela entrou na sala, falou que eu ia ter que induzir meu parto. Quando foi 6 horas da tarde, ela me colocou um comprimido. E poderia colocar 4 comprimidos de 6 em 6 horas. Então eu tinha até o meio-dia do outro dia para poder entrar em trabalho de parto, na sexta-feira. Colocaram os 4 comprimidos, gente. Deu sexta-feira e nada de eu entrar em trabalho de parto, gente. Com os 4 comprimidos sem dor nenhuma. Nisso, na quinta-feira à noite, trocou da minha sogra pro Igor. O Igor já ficou no hospital comigo. Beleza. Igor ficou lá na quinta, na sexta, no sábado até Manu nascer. Aí quando foi na quinta-feira eu dormi tudo bem. O Igor ficou lá dançando a noite inteira no quarto no hospital, gente. Eu morrendo de sono e lá dançando. Aí quando foi na quinta-feira... Não, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, eles colocaram o último comprimido e não tive nada. Passei o dia inteiro esperançosa, gente, que eu ia fazer uma cesariana, porque eu tinha muito medo do parto normal. Aí eles falaram assim, a sua cesariana tá marcada pra 8 horas da noite e tal, você vai fazer cesárea. Quando deu 7 horas da noite, trocou o plantão. E entrou um maldito médico, gente, de plantão. E ele falou assim, eu falei, eu vou fazer cesárea. Ele falou assim, mas não tem nada escrito. Outra médica não deixou escrito que eu ia ter que fazer cesariana pra ele. Ele falou, então vamos continuar tentando parto normal. Ele fez o exame de toque em mim e eu tava com 4 centímetros de dilatação já na sexta-feira com comprimido, mas eu não senti dor. Gente, ele me colocou no soro. Isso, eu comecei a sentir dor, era 8 e pouco da noite, quando ele começou a mexer em mim, ele deslocou a minha placenta, eu comecei a sentir uma dor insuportável, isso 8 horas da noite. Gente, ele ligou meu soro, era 11 horas e eu já tava com muita dor. Quando foi 3 e pouco da manhã, eu já não aguentava mais de dor, gente, eu sentia muita dor, eu fiz todas as minhas necessidades, eu fiz em cima daquela cama, eu falo mesmo, porque eu tenho que contar a realidade, eu fiz tudo em cima daquela cama, tudo, gente. Olha, eu não vou falar, mas vocês já entenderam, né? Aí, só que eu não podia ir no banheiro, né? Porque eles não deixam você ir no banheiro. Então, você tem que fazer tudo em cima daquela cama.
Foi horrível, gente, horrível. Eu sentia muita dor. Eu fiquei 13 horas em trabalho de parto. Falando, gente, eu pensei que eu ia morrer e o bebê não ia nascer. Aí depois eles tentarem com o comprimido, colocarem um soro. E fiz todas as necessidades em cima da cama. Que bom, Igor. Aí, quando foi 8h55 da manhã, depois de 13 horas de trabalho de parto, depois de gritando naquele quarto. Gente, eu gritava que a mulher que tava no meu quarto comigo depois de ter ganhado o bebê, ela falava que lá no primeiro quarto, no final do corredor do hospital, ela ouviu meus gritos pedindo, pelo amor de Deus, pra eles me ajudar. Aí, quando foi 8 e pouco da manhã, eles me levaram lá pra sala de parto. O bebê tava nascendo na cama, gente. Eu fiz tanta força, assim, porque eu não tinha feito força nenhuma no trabalho de parto. Nenhuma. Aí quando foi pra fazer força, a enfermeira falou, sobe na sua cama e faz força. Eu fiz força, a cabeça da menina tava saindo. Eu fui pra sala de parto com a cabeça da menina saindo, gente. Foi horrível. Aí, Igor me interrompeu pra falar que a Graça tava passando. A Graça assiste meu canal, gente. Um beijo, sua linda. Tava passando aqui no momento que eu estava gravando meu vídeo. Mas enfim. Aí eles me levaram pra sala de parto e eu falava que eu queria uma anestesia porque eu não queria sentir a dor do parto normal. Bonitona lá, depois de ter sofrido 13 horas lá com contração, queria tomar anestesia ainda pra não sentir o bebê saindo. Gente, foram chamar anestesista. Eu sei que só deu tempo do Igor trocar de roupa, entrar ali na sala, o bebê nasceu. Gente, eu fiz uma força. Eu segurei no ferro uma vez e puxei, o bebê saiu. O anestesista chegou, aí o bebê já tava pesando. Mas, gente, esse foi meu parto. Foi horrível. Eu passei 13 horas e eu pensei, cala a boca, meu. E eu pensei que eu ia morrer antes desse bebê nascer. Aí, foi isso. Gente, foi horrível. Eu juro que eu queria muito uma cesariana. Acho que o próximo parto eu não quero sentir dor. Melhor, não sei se quero ter um próximo parto. Mas, gente, foi muito bom, porque eu não tomei ponto nenhum. Eu não tomei ponto nenhum. E a primeira força que eu fiz, ela saiu. Então eu não senti dor nenhuma na hora que ela saiu. Só senti a contração mesmo. Mas depois foi maravilhoso, gente, não ter tomado ponto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o relato do meu parto. Espero não ter assustado ninguém. Porque dói mesmo. É a dor da morte. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo. Gente, esse é o meu marido, tá? Pra quem não conhece. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Comenta aí o que vocês acharam. Se inscreve no canal se você não for inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!